Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre vetores, tá? E acho que nesse vídeo eu encerro a parte de vetores e vamos falar como a gente faz uma soma de vetores agora. Então, eu tenho um vetor A, mede 2x chapéu mais 5y chapéu, e tem um vetor B, que mede, sei lá, 3x chapéu mais 1, ou melhor, mais y chapéu. Certo? E eu quero calcular a soma de A mais B. Primeira coisa que tem que ficar claro é que na matemática, né, quando a gente fala de espaços vetoriais, a soma de dois vetores, ela gera um vetor. Então, vamos falar que a soma de A mais B gera um vetor, um terceiro vetor C. A questão é, como que a gente vai fazer essa soma? Pessoal, é bem simples, tá? De novo, esses x e y não são incógnitas, esses x e y são direções ali do meu vetor. Então, basicamente, a gente só vai somar a direção x com direção x e direção y com direção y. Simples assim. Então, eu vou até usar aqui, ó, A mais B. Para facilitar, você pode sempre escrever um vetor em cima do outro, tá? Então, quanto vai ser o meu vetor A mais B? Vai ser o meu vetor C. E ele vai ser igual a quê? Eu tenho que somar x com x e y com y. Então, 2x mais 3x, isso vai me dar um vetor 5 na direção x. 5y mais y, lembra, né? Y é a mesma coisa que um y aqui. Eu apaguei o 1 porque você tem que se acostumar, às vezes, né, não vai aparecer um número ali. Então, se tiver só a letra, tem o número 1 na frente, tá? Então, 5y mais 1y, isso dá 6y positivo. Então, pronto. Meu vetor C, ele mede 5 na direção x, mais 6 na direção y. Vamos desenhar esse vetor. Aqui está nosso plano cartesiano. Aqui está a direção y, aqui está a direção x. A origem vale 0, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. Aqui para cima nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, antes de desenhar o vetor C, eu vou desenhar os vetores A e B. Tá? Então, o vetor A vai ser o meu vetor vermelho, meu vetor B eu uso outra cor, sei lá, azul, e meu vetor C eu uso preto, outra cor. Então, vamos desenhar o vetor A primeiro. Quanto que mede meu vetor A? Ele mede 2 na direção x, então aqui está na direção x, certo? E ele mede 5 na direção y. Direção y ele mede aqui, ó, 5 na direção y. Tá? Então, eu sei, né, que as componentes do meu vetor A estão aqui. Agora, onde está meu vetor A em si? Eu pego aqui a extremidade de y, vou prolongar ela para a direita, porque meu vetor x está indo para a direita. E vou pegar a extremidade do vetor x e vou prolongar ela para cima, porque meu vetor y está indo para cima. Lembra como eu falei na aula passada? O que vai determinar o prolongamento de y é a direção de x e vice-versa. Então, aqui está, meu vetor A é esse vetor aqui, ó. Esse é meu vetor A. Ok? Esse é meu vetor A. E meu vetor B? Vamos ver. Meu vetor B ele mede 3 na direção x. Então aqui está. Esse é o meu vetor B. E ele mede 1 na direção y. Aqui. Então aqui está meu vetor y. E aqui eu vou fazer ele um pouco para baixo, tá? Só para não ficar em cima do meu vetor vermelho ali, ó. Tá? E aqui está o meu vetor. Não é, isso aqui não está correto que eu fiz, tá? Eu só estou colocando ele assim para não ficar em cima do meu vetor vermelho e apagar ele. Então, onde está o meu vetor B? Ora, eu pego aqui o prolongamento do meu vetor x, ele vai para cima, porque o meu vetor y está para cima. E pego aqui o prolongamento, vou até dar um zoom aqui, ó. Pego aqui o prolongamento do meu vetor y, e como o vetor x está indo para a direita, o meu vetor também vai para a direita. O prolongamento vai para a direita. Então, onde vai estar o meu vetor B? Ele sai da origem e vem até esse ponto aqui. De cruzamento eles. Então, aqui está o meu vetor B. Ok? E por fim, onde está o meu vetor C? Meu vetor C, vamos fazer ele de verde, vai. Meu vetor C, ele mede 5 em x, ou seja, 5 em x ele vai estar aqui. E ele mede 6 em y. 6 em y ele vai estar aqui. Eu não vou desenhar as componentes do meu vetor para não sobrepor com os outros. Mas eu vou
eu sei que em 5 está a extremidade do vetor em x, então eu vou prolongar ele para cima, porque o meu vetor y está apontando para cima. E aqui no 6y, que é a extremidade do meu vetor em y, eu vou prolongar ele para a direita, porque o meu vetor x está indo para a direita. Então, onde está meu vetor resultante? Meu vetor resultante, ele sai da origem e vai até esse ponto de encontro aí. Então, aqui está meu vetor C. Ok? Então, é bem simples fazer uma soma de vetores. Vamos fazer rapidinho mais um caso. Vou pegar, sei lá, um vetor W. Com mais um ômega isso aqui, não. Um vetor W, que ele mede menos 2i mais 3j. E um vetor V, que mede 3i mais 2j. Vai. Então a soma de dois vetores me retorna um terceiro vetor. Vou chamar esse vetor de vetor Z. Então vamos lá. Vou somar os vetores. Aqui tem sinal, tá? Então menos 2 com 3, menos 2 com 3 dá menos 1. Então eu vou ter um vetor que mede menos 1 na direção de x, na direção y. 3 mais 2, 5. Então mais 5 na direção j. Ok? Então vamos desenhar nossos vetores, por que não? Aqui está meu plano cartesiano. Então aqui é y ou j, aqui é x ou y. Então vamos lá. Origem é 0. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para cima, 1, 2, 3, 4, vai precisar do 5 aqui. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Bom, vou pegar o vermelho para representar o vetor W. Então, meu vetor W ele mede menos 2 em x, então ele está aqui. Não vou mais fazer os vetores, vou fazer só os pontinhos, tá? E ele mede 3 na direção do y, né? 3j. Então, fazendo o prolongamento, vou prolongar aqui para cima, porque o meu vetor j está para cima. Prolongar aqui para a esquerda, porque meu vetor x está para a esquerda. Então, meu vetor W, ele começa aqui na origem e termina onde se encontram ali os meus prolongamentos. Então, aqui está o meu vetor W. O meu vetor V, ele mede 3i, ou seja, 3 na direção de x, e 2j, ou seja, 2 na direção de j. Então, fazer um prolongamento para ver onde que eles vão se encontrar. Então, aqui está o meu vetor V. Por fim, meu vetor Z, ele vai medir na direção x menos 1 e na direção y vai medir 5. Então, meu vetor V, ele vai estar aqui saindo da origem, aqui ficou meu torto, ele vai estar saindo da origem, indo até aqui em cima. Então, aqui está meu vetor Z. Tá? É assim que a gente faz, então, uma soma dos vetores. Não sei se vocês perceberam isso, mas o que a gente pode ter notado aqui é o seguinte. Eu tenho um vetor A. Eu tenho esse daqui é o meu vetor A qualquer. E aqui eu tenho, por exemplo, meu vetor B aqui. Como que a gente vai fazer uma soma, só que uma soma gráfica desses meus vetores? Ora, o jeito que a gente faz é o seguinte. Eu pego os meus dois vetores. Eu posso pegar o meu vetor A. Não vai ficar exatamente igual, tá? E na extremidade do vetor A, eu coloco o meu vetor B. Então, bem na extremidade do vetor A, bem na extremidade, então tem que estar saindo do vetor A mesmo, eu coloco o meu vetor B. Ou seja, juntei a origem de B com a extremidade de A. Agora eu pego a origem de A e vou traçar um vetor sendo a origem de A indo até a extremidade de B. Desse jeito. Esse vetor é o meu vetor C resultante. Ok? Posso fazer de outro jeito. Eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar o meu vetor B. Aqui está o meu vetor B. E na extremidade de B eu coloco a origem do vetor A. Então aqui está o meu vetor A. Aqui está o meu vetor A.
Lembrando, tá, que se vocês escutarem miados aí, latidos, é dos meus gatos e cachorros aí. E alguém falando de fundo, é alguém falando com os meus gatos ou cachorros. Então, onde vai estar meu vetor C? Ele sai da origem de B e vai até a extremidade de A. Aqui está meu vetor C. Repare, né? Embora um tenha ficado mais retinho que o outro, os dois vetores são iguais. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Ok? O meu vetor aqui, ver se consigo fazer um pouquinho mais reto só. Esse meu vetor aqui, tá? E esse vetor aqui, eles são exatamente o mesmo vetor. Mas tem um terceiro jeito de eu fazer uma soma gráfica dos vetores. Que ao invés de juntar a extremidade de um vetor com a origem do outro, eu junto as duas origens dos vetores. Então aqui está o meu vetor A e aqui está o meu vetor B. Só que agora eu estou juntando. Meu vetor A ficou um pouco pequeno, né? Aqui está o meu vetor A e aqui está o meu vetor B. Tá? Então agora eu juntei as origens dos vetores, estão ligados pelas origens. Onde que vai estar o vetor resultante? Para isso, a gente vai fazer um método bem parecido com o que a gente estava fazendo até aqui, tá? Eu vou pegar o vetor B e vou fazer uma projeção do vetor B na extremidade do vetor A. Ou seja, como se eu desenhasse o vetor B saindo do vetor A. Mas como é uma projeção, apenas eu vou fazer só um tracejado. Ou seja, é como se eu pegasse o meu vetor, tirasse daqui de baixo e projetasse ele aqui em cima. É isso que eu estou fazendo. Ok? É isso que eu estou fazendo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu vetor A, só que projetando ele em B. Então é como se eu pegasse, como se eu pegasse o meu vetor A e projetasse ele aqui, ó, saindo do vetor B. Ok? Então se eu fizer isso, o meu vetor A vai estar sendo projetado aqui, ó, saindo do vetor B. As projeções se encontraram? Então o meu vetor resultante, ele começa na origem dos dois vetores e termina na extremidade deles. Aqui é o meu vetor C. Repare que esse vetor C é igual aos outros dois vetores, porque eu estou somando os mesmos vetores A e B, tá? Em posições diferentes, mas a mesma coisa. No geral, foi isso que a gente fez aqui. Vamos pegar... Deixa eu copiar esse caso e só projetar ele ali embaixo para a gente tentar visualizar melhor, tá? Não vai ficar perfeito porque eu fiz tudo, né, no olho, né? Não fiz nenhuma medida exatamente certinha. Eu vou tentar apagar aqui esses pontinhos. Vou tentar apagar ao máximo esses pontos. Vou apagar o meu vetor verde também, porque a gente vai tentar redesenhar ele, tá? Mas seguindo agora esse desenho geométrico, aí seguindo a nossa geometria apenas, tá? Dos nossos vetores. Então olha só. Deixa eu apagar aqui também, deixa eu apagar aqui também. Então vamos lá. Eu quero o meu vetor resultante. Como que eu posso fazer o vetor resultante? Eu vou pegar o vetor V que está aqui embaixo. Repara que eles estão ligados pela origem. Tá? Então é esse último caso que a gente analisou. Esse caso aqui, ó. Certo? Então como que eu obtenho o meu vetor resultante? Eu pego o vetor V e eu projeto ele aqui, ó, saindo do meu vetor W. Certo? Então ele vai estar sendo projetado aqui, ó. Fazer de verde, né? Saindo do meu vetor W. E agora? Agora eu pego o meu vetor W, meu vetor vermelho, e vou fazer ele saindo aqui do meu vetor V. Ok? Saindo do meu vetor V. Ou seja, eu vou projetar ele saindo aqui, ó. Ok? Então, no cruzamento deles é onde eu vou ter o meu vetor resultante. Como eu falei, não ficou exatamente igual ao anterior, porque aqui são medidas que eu não fiz com precisão, tá? Eu fiz tudo no olhômetro, mas deu uma coisa bem parecida, né? O vetor saindo daqui, indo até aqui em cima, o vetor saindo daqui, indo até aqui em cima. Então, ok, né? Tá aproximadamente a mesma coisa, tá? Mas se você fizer com régua certinho, um plano cartesiano bonito, com medidas certas, vai dar certinho, ok? Para encerrar, quando a gente faz esse método dessa soma, né, vou copiar esse desenho aqui, porque esse método ele vai aparecer para a gente reutilizar ele lá na frente quando a gente for analisar eletromagnetismo, tá? Então eu tenho esse vetor A e o vetor B.
E entre eles eu tenho um certo ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Perfeito? Então eu tenho um ângulo θ entre esses vetores A e B. Aí surge para nós o que a gente chama de método do paralogramo para calcular esses meus vetores, tá bom? E qual que vai ser o método do paralogramo? Ele basicamente vem da lei dos cossenos lá da matemática, mas diz basicamente o seguinte: o módulo do meu vetor C ao quadrado, tá? Ele vai ser o módulo do meu vetor A ao quadrado mais o módulo do meu vetor B ao quadrado, ou seja, eu estou somando os vetores, como a gente fez isso, né, para calcular o módulo dos meus vetores, né, na nossa, acho que foi nosso vídeo anterior, né, já falei tanta coisa que eu já não lembro mais, tá? Só que aqui vai entrar um termo a mais agora, mais duas vezes, vou multiplicar duas vezes o meu vetor A, o módulo do A, multiplicado pelo módulo de B, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses meus vetores aqui. Perfeito? Então, essa expressão é o que a gente chama de método de regra do paralogramo para calcular uma soma de vetores. Certo? Lógico, né? Se você tem as componentes bonitinhas dos vetores, como eu forneci nesses primeiros exemplos, você não vai precisar aplicar esse método. Mas se você tem só o vetor em si, só o tamanho do vetor, aí você tem que aplicar esse método. Perceba o seguinte, tá? Que se o θ for igual a 90 graus, ou seja, se o meu vetor A e meu vetor B estiverem em uma posição tal que o ângulo entre eles vale 90 graus, a gente tem que cosseno de 90 graus é zero. Tá? Então, para esse caso, a nossa equação vai retornar simplesmente que o módulo do vetor C ao quadrado é igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. E isso é simplesmente o caso que nós vimos lá no anterior, do módulo do vetor. Perfeito? Então, quando a gente calcula o módulo do vetor por essa expressão, a gente está calculando, na verdade, tá? O módulo do vetor ele é como se fosse um vetor resultante. Tá? Assim como esse vetor C é um vetor resultante, ou seja, ele é uma soma de dois vetores, um vetor qualquer, A, ele sempre vai ser escrito como uma soma de suas coordenadas, em x, em y, em z e por aí vai. Tá? Então, isso daqui, essa equação, é que ela está generalizando para nós um caso que nós vimos na aula anterior. Perfeito? Então, um vetor ele sempre pode ser escrito como uma soma de outros vetores. Como eu fiz aqui, eu posso vetorar x, a y, posso colocar um vetor a z aqui. Se eu quiser colocar mais uma coordenada, eu posso. Um vetor de a de t, por exemplo, não tem problema. Tá? Um vetor ele pode ser escrito como uma soma de muitos vetores. E essa forma do paralogramo está generalizando para nós como a gente obtém o módulo desse vetor. E se os vetores forem todos perpendiculares, ou seja, se os vetores forem todos ortogonais, tá? Ou seja, se eles formarem ângulos de 90 graus, a gente cai no caso simples do teorema de Pitágoras. Perfeito? Mas é assim que a gente faz operação de vetores, é assim que a gente faz soma de vetores, é assim que a gente representa vetores, ok? Quando chegar o momento certo, a gente vai fazer um exemplo levando em conta esse cálculo mais geral, tá? Para vetor resultante, ok? Nos vemos na nossa próxima lição.